para que nós nos apresentemos e apresentemos nossa proposta. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Carolina Santos. Eu tenho atuado como pesquisadora, fazendo estágio de pós-doutoramento na Universidade de São Paulo. E a pesquisa é relacionada justamente a uma forma híbrida, uma forma com apelo muito visual, né? E essa possibilidade de uma nova tendência, de uma nova forma literária, a partir da análise do livro Eles Eram Muitos Cavalos. Enfim, é sempre muito polêmico em diversas discussões como pensar nessa categoria. E aí, enfim, pensando que há outras tendências que seguem essa mesma linha de raciocínio, né, que se propõem como instalações, inclusive em museus, né, e dialogando com outros pesquisadores, como Paulo Benício, Wellington Furtado Ramos, né, pensamos em abrir esse debate e pensar, unir forças, né, para, quem sabe, nos aprofundarmos nesses estudos, enfim, dar a devida importância a essas manifestações contemporâneas, e é um prazer dialogar com todos vocês. Obrigado, Carol, pela fala. Boa tarde a todos que estão aqui. É um prazer enorme reunir aqui, ainda aqui de modo virtual, né, nesse simpósio, pessoas de lugares tão distantes. Eu acho que uma das vantagens que a gente, se é que a gente pode pensar em vantagens dessa pandemia, é um pouco isso, né? É um prazer estar aqui com o Wellington e com a Carol, que são amigos muito queridos e com quem eu tenho também dividido e dialogado bastante com relação às nossas pesquisas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo, eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia atualmente, né, onde eu atuo no Departamento de Línguas Estrangeiras e no Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários, né, na Universidade Federal de Rondônia. Quero, assim, agradecer muitíssimo a todos vocês que se interessaram pela proposta do nosso simpósio, escreveram seus resumos, submeteram e estão aqui conosco hoje para dialogar, enfim, trocar. Eu acho que vai ser uma experiência bastante rica, pensando exatamente nisso que a Carol acabou de dizer, né? Da gente tentar aprofundar um pouco o debate em torno dessa temática que a gente está trazendo aqui no nosso simpósio, né? Pensar essas formas visíveis ou invisíveis, né, que circulam na literatura brasileira contemporânea. Eu sei que aqui hoje nós temos também participantes que estão como ouvintes, então eu também queria dizer que vocês sintam-se bastante à vontade no momento da discussão, de interagir conosco, né, fazer perguntas, observações, né, os comunicadores terão o seu tempo de fala, mas depois, quando a gente abrir para o debate, todos são muito bem-vindos e podem colaborar. Eu acho que esse é o espírito mesmo do simpósio, a gente promover uma conversa, né? Então, para não me estender muito, eu vou agora passar a palavra para o Wellington, e aí depois a gente inicia. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todas as pessoas. Primeiramente, agradeço a organização da Abralic, a pessoa da professora Raquel Esteves, pelo aceite de nossa propositura do simpósio, e agradeço a presença de todos vocês. Gostaria de citar nominalmente, primeiro a nossa monitora, a Ellen Dantas. Obrigado, Ellen, pela sua presença e todo o auxílio aqui. E aos demais presentes, a Adriane, a Devorando Letras, que vocês já sabem que é a professora Carolina Barbosa Lima Santos, ao Eric Vinícius, que é meu orientando de doutorado, que vai apresentar o trabalho hoje, Giza Castro, Ivonete Braga, João Pedro da Mota, Lucas Santos Cunha, Luciane Rego de Oliveira, Patrícia Silva, Paulo Alberto da Silva Salles, ao Paulo Eduardo Benites, meu colega, Paulinho, que me antecedeu, Selma Alves Pinto de Souza, Sérgio Santos e Vera Maria Alva, que estão presentes neste momento. Muito obrigado pelo interesse em vocês, em nossa proposta e pela presença de vocês aqui hoje. Eu sou Wellington Furtado Ramos, sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na cadeira de Teoria da Literatura,
trabalho na graduação no campus do Pantanal, localizado na cidade de Corumbá, e sou professor da pós-graduação em Estudos de Linguagens na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Eu já peço de antemão desculpas a vocês pela possível interferência sonora que venha a ocorrer, porque eu estou em trânsito, eu estou no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, no MAC, USP, estou num lugar aqui reservado, mas pode ser que o som interfira em razão de sobreposição de atividades de trabalho. Eu parei esse momento para dedicar atenção ao nosso simpósio, ainda que dialogando direto ou indiretamente com a inespecificidade do lugar da literatura aqui no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, onde eu estou neste momento trabalhando. Eu agradeço a presença de todos vocês. Vocês vão perceber que Carol, Paulo e eu estamos unidos nessa proposta por interesses em comum, em termos de convergência, mas que falamos de lugares bastante diferentes, porque dividimos também, apesar dos pontos em comum, preocupações diferentes, né? No meu caso, muito particularmente, em razão de ter me ocupado com teoria da literatura nos últimos anos, eu tenho trabalhado mais especificamente com o campo da teoria literária, que é a filosofia da literatura, pesquisando a construção do conceito de literatura ao longo dos 3 últimos séculos, na chave do romantismo / modernidade e modernismo. Daí, então, a convergência com o tema da nossa proposta. Sem mais delongas, a gente vai passar, então, a apresentação do simpósio, dos comunicadores. Eu relembro a vocês que, conforme as regras da Abralic, cada comunicador tem 15 minutos para fazer a sua apresentação. A Ellen, nossa monitora, já foi autorizada por nós a abrir o microfone dela para nos avisar, tá? Então, eu estou avisando a vocês para que não sintam que se trata de qualquer indelicadeza de nossa parte, é apenas um protocolo que está sendo previamente combinado. Quando se passarem 10 minutos da fala de vocês, a Ellen está autorizada a abrir o microfone dela e nos avisar que faltam 5 minutos para que vocês organizem a fala de vocês em direção à finalização. Tá bem? Se passarem-se alguns minutos, tudo bem, mas mais de 20 minutos é impossível. Então, por favor, organizem-se para que respeitemos esse limite de tempo, especialmente porque é nosso foco principal aqui no nosso simpósio, promover o diálogo, né? Carol, Paulo e eu, apesar desse modelo da internet possibilitar o encontro, ele também dificulta o diálogo, e nós gostaríamos de evitar que o simpósio seja aquele lugar burocrático de chegou, apresentou o trabalho, foi embora, recebeu o certificado. Se esse é o interesse de algum de vocês aqui dentro, tudo bem, nós respeitamos, mas particularmente não concordamos. Daí que nós valorizamos primordialmente o espaço para o diálogo. Aqueles que puderem, sempre mantenham, né, utilizar o chat como um lugar de discussão entre os ouvintes ao longo das apresentações, mas se tiverem perguntas a fazer aos comunicadores, no momento final de discussão, podem utilizar a ferramenta de erguer a mão e fazer a sua pergunta oralmente, ou registrá-la por escrito e pedir a Ellen que nos transmita a pergunta, se for o caso, tá bem? Se eu me esqueci de alguma coisa, Ellen, Carol e Paulo, sintam-se à vontade para esclarecer, mas mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom, eu penso que a gente já pode iniciar. Eu acho que o Wellington esclareceu bastante. Então, a gente passa agora a palavra, e se vocês quiserem, assim, antes do início da fala de vocês, estou agora me dirigindo aos comunicadores, se apresentarem brevemente, assim, né, para a gente saber de onde é que vocês vêm, de qual instituição, enfim, né, assim, para a gente também ter um pouco essa troca, né, de contatos. Então, eu vou passar a palavra agora para o Eric Vinícius Matias Leite, que fará a primeira comunicação do nosso simpósio, intitulada Uma Poética Apesar, a espacialização do tempo em tudo que leva consigo o nome de Francisco Malman. Então, Eric, muito obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, professores, me ouvem bem? Bom, meu nome é Eric Vinícius Matias Leite,
como o professor Wellington disse, eu sou orientando dele, de nível doutorado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, programa de pós-graduação em estudos de linguagem. Hoje eu vou comunicar sobre uma pesquisa que eu estou realizando. Não vou passar a apresentação, tá, gente? Então, para tentar ser o mais didático possível, esclarecido, eu vou ler alguns trechos do livro, vou comentá-los. Como não tem apresentação, eu também vou ter que ler um pouco da teoria, tá? Mas o que eu acho interessante também é que esse livro fala de vingança, né? E hoje eu vou ter a minha vingança, porque no primeiro semestre da graduação, o professor Paulo me deu 2 no trabalho de literatura na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, né? Eu esperei 6 anos depois por esse momento. Brincadeira, professor. É bom ter Eu não sabia disso, Paulo, só para informar que eu sou escorpiano e não sabia disso. O professor Paulo foi meu professor na UEMS, primeiro semestre, há 6 anos atrás. Mas, enfim, professor, aí o senhor avalie se eu melhorei de lá para cá. Tá? Brincadeira. Gente, então, esse livro, Tudo que Leva Consigo um Nome, é do Francisco Malman. Ele publicou no final do ano passado, né? Tanto que até pouco tempo ele estava fazendo a divulgação. E, a princípio, me chamou muita atenção, não só pela sensibilidade, né, dos poemas, o teor bastante lírico, mas, acima de tudo, pela construção do livro. Né? Você percebe logo na contracapa dele, nas orelhas do livro, e até na dedicatória, algo muito parecido com Memórias Póstumas, né? Que a história já começa na dedicatória. Né? Então, eu vou ler rapidinho. Ele fala assim: dedica este livro a mim e às minhas irmãs, dedica esse livro a ti, tu sabes o porquê. Então, ele já começa a história, a narrativa, a partir daí, né? E aí pode criar uma confusão. Pera, não era um livro de poema, não era poesia? Sim, já vou chegar lá. Então, a maneira como é escrito também, o trato da linguagem é muito interessante. Ele não usa letras maiúsculas, ele não usa vírgulas, pontos, mas isso cabe uma reflexão posterior que me chamou a princípio a atenção e que é o motivo desta comunicação, é a relação dos espaços, dos espaçamentos, dos poemas que eles têm nesse livro, que eu vou mostrar para vocês rapidamente. Então, vocês podem perceber aqui, espero que estejam vendo, todo poema ele fica aí isolado por meio de todo esse espaço em branco, né? Então, necessariamente, você tem sempre uma página em branco que isola um poema, né? E a princípio eu me questionava por que essa construção peculiar, né? Quando a gente pensa em antologias, quando a gente pensa em livros de poema, né? Um traço típico da editoração é você colocar um poema seguido do outro, para caberem mais poemas o possível, né? Enfim, mas a editoração desse livro é muito especial, né? Ele prefere isolar, né? Deixar todo esse espaço em branco para que, de fato, possa aquele poema possa ali emergir de todo esse vazio, né? E esse traço peculiar da editoração me chamou muita atenção, né? Porque tanto espaço vazio, né? E a partir de leitura e reflexão, a gente chega nessa proposta, né, que já se declara ali no título da minha comunicação, que é a espacialização do tempo, né? Então, eu vou tentar explicar para vocês o que a gente entende o que seria essa espacialização do tempo aqui em tudo que leva consigo o nome do Francisco Malman. Bom, eu estava falando de poesia, narrativa, sim, porque nós entendemos esse texto como um poema narrativo. Eu vou trazer rapidinho uma definição do José Batista Salles de que seria um poema narrativo, tá certo? O poema narrativo caracteriza uma manifestação literária em verso a qual se realiza a narração ficcional. Bom, então é uma história que é contada em verso, e aí já de cara nos leva à mente, né, as epopeias, os textos épicos. Há uma diferença que eu não vou entrar em detalhes nesse momento, mas de fato são
poemas, mas que contam uma história. Então tem uma narrativa, tem uma progressão temporal ali dentro, né? Eu gostaria de ler alguns trechos para vocês verem essa narrativa que está por trás. Eu acredito que seja por trás, que seja não o fim de todo esse material, né? Mas mais o cenário, né? Então tem um dos poemas, ele fala bem assim: sei quem é o assassino da Olga, Fernando. Ou entrega teus amigos, ou perdes todos do lado de cá. Todos do lado de cá estamos prontos. É até truncada a leitura por não ter pontuação, etc. Então, fala de um assassinato. Você vai passando mais para frente, ele continua a falar desses crimes que acontecem, né? Na página 187. Mataram Marcelo. Eu te odeio, Fernando. Por que não fazes o mínimo de esforço para mudar o estado de terror em que vivemos? Chegará um dia que cobrarão por cada um de nós, Fernando. E aí, como é que farás? Né? Então, a narrativa, basicamente, é um grupo de amigos LGBTQIA+, travestis, queer, e que sofrem perseguição, né? E justamente esse o lírico se comunica com esse Fernando, né? Ao que nos parece, porque não nos é muito revelado sobre essa narrativa, porque de fato ela está por trás, né? É um amante anterior e com quem esse eu lírico se comunica, né? Enfim, então tem uma narrativa por trás, mas ao que salta aos nossos olhos, o que exala é de fato a poesia, né? Ele suspende toda esse deslocamento temporal, essa progressão temporal para de fato emergir daí o poético, né? Então, voltando sobre a questão das páginas em branco, de todos aqueles espaços, né, a gente se questiona como a gente interpretar o branco do papel, né? E aí o Haroldo de Campos, ali na teoria da poesia concreta, me apontou uma luz. Eu gostaria de ler um trecho rapidinho para vocês, está na página 72. Ele diz bem assim: a poesia concreta, ao buscar um instrumento que traga para junto das coisas uma linguagem que tenha sobre a poesia do tipo verbo discursivo, a superioridade de envolver, além de uma estrutura temporal, uma dimensão espacial, ou mais exatamente, que opere espaço-temporalmente. Então, quando a gente fala de poema, né, a princípio vem a nós a dimensão temporal, a cadência dos versos, né, do ritmo do poema. Então, com essas manifestações modernas, modernistas, que buscam aplicar essa dimensão espacial, o poema assumir formas, né? Eu acho que está aí a resposta para todos esse branco do tudo que leva consigo o nome, assim teorizo, né? Que nada mais é, assim interpreto, que a espacialização do tempo, ou seja, é uma narrativa a um lapso temporal, e todo esse branco, todas essas páginas em branco sejam a materialização desse lapso temporal, certo? Eu gostaria de ilustrar essa proposição com mais alguns trechos, né? Então, eu queria que vocês percebessem essa cadência temporal que há no texto. Ó. Desculpe, hoje sinto-me muito mal para seguir adiante com o projeto dos poemas. Tem uma metalinguagem, né? De vingança. Não poderíamos, quem sabe, revisitar o período da paixão? Então, ela fala, hoje eu me sinto assim, né? Mais para frente, ela fala... eu estou tratando o eu lírico no feminino, porque é assim que ela se posiciona. Hoje estou arrasada. Isabela, a cada versinho meu que lê, lembra o nome de um poeta dizendo que estou copiando alguém. Isabela é uma ingrata. Não te dedicarei mais nada que, porventura, eu possa vir escrever. Achas que a originalidade se inventa assim? Sem mais nem menos, espera. Então, há essa progressão do tempo. Enquanto dia, hoje eu me sinto assim, sabe? Como se ela se correspondesse mais ou menos como se fossem cartas, né? Como se ela escrevesse a esse Fernando como ela se sente a cada dia, né? Ora, momentos de amor, ora, momentos de fúria, né? 10 minutos. 5? 3? 10. 10 minutos. Tudo bem. Se passaram 10, então. Se passaram 10. Ok. Já estou terminando.
Então, mas a questão ainda fica, por que então todo esse espaço em branco? Então, é fragmentário. A datação, a temporização, ela não se anuncia em dias, em meses, em horas, mas há, assim como a gente percebeu, espero que você tenha percebido, há essa progressão temporal. Então, por que então isolar os poemas e todas aquelas páginas em branco que antecedem os poemas? E recentemente, lendo o Atlas do Corpo e da Imaginação, do Gonçalo Tavares, né, o Reginaldo Pujol Filho ele fala no prefácio algo muito interessante, porque o Gonçalo, no Atlas, ele tem essa poética fragmentária, né? O texto dele são um conjunto de fragmentos. E o que o Pujol Filho fala sobre fragmento veio muito, né, em choque com essas reflexões que eu fizera do Tudo que Leva Consigo um Nome. Eu gostaria de ler esse trechinho e tentar amarrar minha fala, enfim. O Reginaldo Pujol Filho fala bem assim, do texto do Gonçalo, né? O fragmento acelera a linguagem, acelera o pensamento. Ele acelera o pensamento, mas como Deus da lentidão, evocada no livro. Diminui o ritmo da leitura. Dar tempo a cada fragmento é quase uma exigência da leitura, como se lêssemos poesia, um espanto por vez. E isso vem muito de encontro ao que eu observo de tudo que leva consigo o nome. É um espanto por vez. O poema ele tem que estar isolado, né? Não só... Então, essas páginas em branco materializam esse lapso temporal, mas para que nós, né, nessa peculiaridade da editoração, possamos ter, de fato, um espanto por vez, né? Dar tempo, né? Enquanto leitores, de fato, dar tempo para se espantar, sentir cada poema, sabe? Então, eu, na minha experiência como leitor, aliás, eu gosto de receber livros de poesia, né? Porque romances, para mim, é como se me desse uma obrigação. Você tem que terminar de ler, enfim. E poesia, não. Né? Poesia, você dá esse tempo de revisitar o livro à medida que você sentir necessidade. E eu acredito que esse traço da editoração seja, de fato, esse tempo materialmente exposto no livro, mas é o tempo que o leitor, enfim, deve tomar para apreciar aqueles poemas. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Essa foi minha comunicação. A pesquisa ainda está em desenvolvimento. Quando tiver o artigo, se tiver interesse, enfim. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Eric, pela tua apresentação. Eu vou passar para os demais comunicadores, aí no final a gente vai ter um tempo para a gente conversar e voltar, né? E você vai ter a oportunidade, inclusive, de aprofundar algumas questões que você acha pertinente para o teu trabalho, tá bom? Então, eu vou agora passar a palavra para o Sérgio Marconi da Silva Santos, que vai fazer a comunicação intitulada Estratégias Populistas na Literatura do Século XXI, a questão da escrita não criativa. Então, Sérgio, seja bem-vindo e fique à vontade, meu caro. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer aos proponentes da mesa. Muito obrigado pelo acolhimento do trabalho. Eu sou Sérgio Marconi, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em letras, na área de literatura e outras linguagens, da Universidade Federal do Paraná, mas pelo meu sotaque parece que eu não sou paranaense, né? Eu estou falando de Feira de Santana, na Bahia, sou baiano. E na minha pesquisa de mestrado, defendida na Universidade Federal da Bahia, eu pesquisei o diálogo entre internet e literatura. E aí um desses diálogos culminou na escrita não criativa, e eu continuo pesquisando a escrita não criativa, mas dessa vez eu quero pensar um pouco a escrita não criativa do ponto de vista institucional, né? Então eu pego ali uma das promessas do Kenneth Goldsmith, que é a promessa de popularidade a partir da facilidade do entendimento do procedimento, e quero pensar essa tentativa de popularidade, por que nós, enquanto sistema literário, tomamos isso como verdade, não questionamos, e tendo em vista a impossibilidade de essa literatura ficar presa aqui entre nós,
e não atingir o grande público. Então, uma das estratégias que o próprio Goldsmith assume é a estratégia da populista. Eu vou pedir licença para vocês, peço também que vocês, por gentileza, mantenham o celular com a câmera ligada, que eu vou pedir lá na frente que vocês acessem o QR Code, que eu vou colocar aqui na tela. Peço licença para começar a ler o trabalho. Então, estratégias populistas na literatura do século XXI, a questão escrita não criativa. Em Uncreative Writing, Managing Language in the Digital Age, o poeta e professor da Universidade da Pensilvânia, Kenneth Goldsmith, dispõe sobre a tentativa de aproximação com o público ao afirmar que ao leitor bastaria o entendimento do gesto de apropriação de materiais alheios para se tornar um leitor reflexivo. Entender o procedimento, ou seja, a recontextualização provocada pelo copia e cola e pela troca de plataformas, lhe seria suficiente, e o próprio Goldsmith dá a chave para a estratégia que usa para concretizar o feito. Trata-se daquilo que ele mesmo chama de populism. O termo, vertido ao português populismo, é conhecido da política e se refere a um conjunto de práticas que se justificam ao evocar o desejo do povo em contraposição a uma elite. Pouco ou nada estudado do Brasil em relação ao mundo da arte, populismo significa, para esse sistema, para o sistema da arte, uma doutrina literária e artística que se liga à expressão da vida e dos sentimentos dos meios populares. Sua sanha seria alimentada pelo desejo de associar arte e vida cotidiana, com o objetivo de motivar questões ao assumir o papel estratégico de se sobrepor ao procedimento Ctrl-C e Ctrl-V, para que mensagens tenham penetração junto ao público. Mobilizado pelo caráter anti-establishment ou antissistema, o populismo se diz em defesa do povo. Nesse cenário, povo assumiria um caráter abstrato com alguém ou um grupo falando em seu nome, muitas vezes sem sua chancela ou aval. De acordo com Robert Barr, lembrado por Brian Reed, os atores antissistemas se opõem totalmente ao status quo e defendem sua substituição por um conjunto completamente novo de relações sociais. Ligando o movimento a artistas como Andy Warhol e Jeff Koons, ele identifica ao menos 3 características ao populismo. A primeira, que artistas populistas não são nem insiders nem outsiders do sistema que buscam mudar. Eles seriam dissidentes, mavericks, isto é, indivíduos que são alçados à proeminência dentro de um sistema e que se autodenominam oponentes vocais de governantes ou classes dirigentes. A segunda, que um programa populista geralmente se resume em defender uma mudança de pessoal, com as elites existentes devendo ser removidas e substituídas pelos populistas e seus apoiadores. A terceira reside na promessa de que o líder populista será responsável pelos menos favorecidos e por fomentar sua crescente participação no funcionamento do sistema. Barr arremata perguntando quem realmente comporia o grupo menos favorecido e do que seria constituída sua participação. Ignorando responder às questões, populistas geralmente buscam falar em nome de todos que são considerados excluídos do poder, mas sem considerar que a fronteira entre nós e eles sejam bastante porosas e maleáveis. Além disso, embora demonstrem respeito à democracia direta, eles frequentemente favorecem um valor simbólico de oportunidades efetivas quando propõem à população expressar a vontade coletiva. Plebiscitos, referendos e métricas de engajamento digital referentes a temas de seu interesse seriam utilizados para corroborar a consonância entre a voz do povo e a voz do líder. A essa altura, poderíamos dizer que tais característicos estariam presentes em movimentos, líderes de organizações que operam sob qualquer espectro ideológico, pois se seu objetivo é ser anti, ele pode abrigar-se debaixo de qualquer bandeira. Estaria tanto no movimento Occupy Wall Street, quanto nos discursos e atos do ex-presidente Donald Trump. Desse modo, a figura do populista seria bastante atrativa para ganhar áreas de naturalidade em outras circunstâncias, como nas artes. Dentro de uma tradição política populista, Barr afirma que se artistas como Warhol e Koons não puderam liderar uma revolução trotskista, pois permaneceram muito presos no mundo e no mercado da arte, eles puderam experimentar, na condição de dissidentes, autoapresentações diferentes e menos marginalizadas para atacar o establishment artístico e, por implicação, também minar os valores defendidos pelos governantes. Em vista desses característicos, deveríamos incluir no quadro Kenneth Goldsmith, pois, segundo Reed, eu cito Reed, a retórica de Goldsmith é reconhecidamente populista. Em vez de perseguir uma política modernista e de estranhamento e desmistificação, ele se apresenta como um dissidente.
Como outros escritores conceituais e como tais precursores díspares, como Andy Warhol e Hans Hack, ele simultaneamente realiza o populismo e pede ao seu público que considere o valor do populismo no espaço restrito das artes literárias e visuais e na esfera pública mais ampla. Populismo, portanto, digo eu, seria parte integrante do modus operandi do autor conceitual. Em vez de as obras primarem pelo estranhamento ou pela desmistificação, digamos, da figuração clássica como no modernismo, Goldsmith optaria por trilhar a rota populista e nos incitar a considerá-la, uma vez que, dado o poder das estratégias populistas como o Occupy e o Tea Party, artistas não poderiam desprezá-las. Aqui são palavras do Barr. Com efeito, se o populismo é visto como algo negativo quando associado a políticos, para parte da classe artística ele seria capaz de gerar ganhos. Segundo Rachel Greenwald Smith, a diferença entre o populismo demagogo dos políticos e o de artistas não criativos é que, enquanto aqueles mobilizam suas plataformas de forma violenta, esses o fazem a partir da provocação ao campo das artes. Apresentando-se como um dissidente, como alguém que está no sistema, mas que pode miná-lo de dentro, o artista poderia utilizar a estratégia populista para atrair o público menos pela condição artística da obra em si, aproveitando-se do caráter de opacidade entre obra de arte e obra do cotidiano, que pelo inusitado ou pitoresco da obra, característicos muitas vezes promovidos pela intensificação de programas de visitação a museus e eventos que prezam pela participação do público. No mundo das artes, muitos desses eventos visam a forma de interação, como nos tantos que se utilizam de aparatos digitais a nos convidar a dar cliques em telas para vermos no que a obra vai se transformar, ou naquelas que apelam a figuras pop, como na escultura Eu Ipanema Rihanna, do artista plástico colombiano Juan Sebastián Peláez, apresentado na 9ª Bienal de Berlim em 2016, cuja imagem da cantora Rihanna, em grandes proporções e com a cabeça deslocada ao peito, possivelmente espalhará selfies pelo mundo através do Instagram. Vou pedir que vocês apontem agora, por gentileza, a câmera do celular para esse QR Code. Vocês vão ter acesso à obra do Peláez. Ok? Está carregando para mim. Ah, ok. Tranquilo. A imagem está aqui, mas está carregando o QR Code. Ok. Tranquilo? Vou continuar, então. Então, falando da Euaipanoma. Euaipanoma, para quem não sabe, é um ser mitológico, desde a Grécia Antiga, passou por Shakespeare e chegou à literatura contemporânea. É uma figura mitológica que ela tem a cabeça ao peito. A gente, colocando na internet, vê fácil essa figura. Ela acompanha aí a história da literatura e das artes e da mitologia há muitos séculos. Então, muito provavelmente, ao viralizar, a mensagem populista que o totem, né, no caso a obra da Rihanna, carrega, estará sendo difundida. Mas qual mensagem? De acordo com Natalie Heinrich, a extensão da obra de arte contemporânea, para além da materialidade do objeto produzido ou apresentado pelo artista, inclui também um discurso sobre a obra. Uma obra como Euaipanoma Rihanna quase sempre virá acompanhada de textos, assinados ou não, produzidos pelos artistas e por aqueles que os cercam. Se passaram 10 minutos. Ok. Deixa eu me achar. Esses textos buscariam dar direções a serem seguidas pela audiência e seriam produzidos e difundidos a partir de diversas frentes. As contas do Twitter do escultor e da artista, entrevistas pelos variados agentes envolvidos no mercado das artes, como financistas, colecionadores, marchands, donos de galeria, etc., e a mídia em geral. O artista visitou a obra na Bienal de Berlim, gerando grande repercussão na imprensa. Considerando possíveis hábitos convencionados que circulam pelo art world, aqui eu uso o conceito do Becker, a mensagem poderia servir ao marketing da cantora, ao discurso de fortalecimento dos elos entre a arte dos grandes centros e a cultura popular, ou ao empowerment da figura feminina, dentre outros propósitos. Com relação à escrita não criativa, a questão do populismo recairia sobre a afirmação da facilidade de entendimento dos textos derivada do procedimento.
Seu objetivo seria o de também passar mensagens políticas críticas ao establishment literário, quando estabelece a cópia como procedimento de denúncia à institucionalização da arte e ao capitalismo. Tomemos o poema de Robert Fitterman, Directory, destacando um de seus trechos. Macy's, Circuit City, Payless Shoes, Sears, K. Jewelers, GNC, LensCrafters, Coach, H&M, Radio Shack, Gimbury, The Body Shop, Eddie Bauer, Crabtree and Evelyn, Gimbury, Foot Locker. O poema elenca uma série de lojas cujos nomes foram captados de algum lugar na internet. Seu formato, inclusive, lembra um diretório de banco de dados digital. Comentando, o Goldsmith diz que, além de a lista de lojas se propor adormecedora e morta, como a experiência mesmo em um centro comercial, a obra fomentaria, através da desorientação linguística, palavras dele, a reflexão em vez da expressão, palavras dele. E continua. A simplicidade de Fitterman expressa verdades muito próximas da vida cotidiana de hoje, e que, por isso, o poema é uma expressão realmente populista, explicando o porquê. O que é mais fácil de entender que uma lista de lojas em um centro comercial que reflete as interações diárias dos norte-americanos com nossa cadeia infinita de centros comerciais? Pergunta Goldsmith. Para ele, Fitterman seria o homem simples, o homem do povo, qualificação populista que o dispõe e o tornaria apto a falar verdades a toda a gente. As verdades seriam ditas através daquilo que é mais fácil de entender, uma lista de lojas em um centro comercial. Para o professor de Penn, o elenco modorrento feito por Fitterman abriria à audiência a possibilidade de reflexão sobre o repetido e entediante mosaico dos centros comerciais norte-americanos, proporcionando uma crítica ao consumismo daquela sociedade. Por sua vez, se as obras seriam oferecidas à reflexão e não à expressão de algo, poderíamos dizer que populism pode se referir à forma como elas buscariam despertar sentimentos imediatos em nós, não necessariamente pela condição obra de arte. Para Wanda Mello Miranda, uma instalação não se analisa ou se interpreta, mas se visita, se experimenta. Se assim for, a meta de autores da escrita não criativa passaria pelo desejo de que algo em nós fosse despertado antes mesmo que adentrássemos seu conteúdo. Talvez o procedimento, a ideia, alguma coisa deverá ter força suficiente para nos atrair. E para que a atração atinja o maior número de pessoas possível, as obras deverão oferecer facilidades para entrarmos em seu universo e recebermos as mensagens que nelas subsagem. Que tal não precisarmos lê-las para que as entendêssemos? Ou conseguimos captar suas mensagens somente com o correr dos olhos sobre algumas de suas linhas? Ou ainda as compreendemos via textos e postagens que discursam sobre elas? Sejam quais forem as tentativas que visam a nos tornarem reflexivos, a essa altura já não saberíamos dizer onde a promessa de popularidade e a tática populista começariam ou terminariam, posto que ambas estariam em ação de forma contínua e intersecionada. Ao fim e ao cabo, o que parece estar em jogo na proximidade arte/audiência é que a mensagem anti-establishment deverá atingir o maior número de pessoas possível, reiterando a tríade arte, vida, praxis. O autor, na condição de Maverick, seria o dissidente que, ao pôr em ação seu plano salvífico, atuaria dentro do sistema, atacando o próprio sistema. A priori, o plano se fundamentaria no questionamento à institucionalização do sistema das artes e sua autorreferencialidade, a saber, a crítica de que a arte e seus atores só dialogam consigo mesmos, intramuros e não com o povo. Além disso, visaria despertar a audiência para questões geralmente de cunho crítico ao capitalismo e seu dirigismo, o establishment. Resta-nos saber por que continuaríamos, como sistema literário, a tomar como corretas tais premissas e promessas em face da iminente impossibilidade de essas táticas atingirem o grande público. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito bem, Obrigada muito a você. Obrigado, Ellen, também. Obrigado, Sérgio. Então, vamos seguir agora. E aí a gente passa, então, a palavra para o Paulo Alberto da Silva Salles, que tem como a comunicação para além da ficção, hibridismo e pós-autonomia em Verônica Stiger. Então, Paulo, seja bem-vindo. Passo a palavra para a ti. Estão me ouvindo aí? Boa tarde a todos. Sim. Sim. Em primeiro lugar, boa tarde. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu falo aqui de Goiânia. Sou um goiano bem do R retroflexo, né? Então, eu sou professor do Instituto Federal Goiano.
e do Programa de Pós-Graduação em Língua e Literatura, da Universidade Estadual de Goiás, campus Cora Coralina, cidade de Goiás. E me vinculei esse ano também ao programa da UFG. A minha publicação é sobre uma escritora que eu tenho pesquisado, né, nos últimos 3 anos, que é a Verônica Stiger, uma escritora que tem me incomodado bastante com os textos dela, porque acaba que eu leio, e não entendo o que eu estou lendo, né? Então, geralmente, eu acabo ficando um pouco perturbado com os textos da Stiger. E preparei essa fala para vocês, então. Parem da ficção, hibridismo, marcar aqui o meu tempo para não passar, para não estender, né? Vamos lá. Parem da ficção, hibridismo, pós-autonomia, Verônica Stiger. Na apresentação do Dicionário do Contemporâneo, as primeiras palavras que vêm à baila para indefinir os verbetes que serão apresentados pelos autores são as noções de subordinação, de inquietação e de dependência no pensamento das artes e literaturas atuais. Engajados no eixo temático das políticas literárias do contemporâneo, os estudiosos se valem das condições iniludíveis para ser contemporâneo, ou seja, de entender as práticas e as noções artísticas e críticas marcadas pela heterogeneidade, expansividade e inespecificidade de objetos verbais não identificados. Para a adoção de uma perspectiva de perpétuo desajuste com seu tempo presente, 2 noções apresentadas nesse dicionário merecem destaque, no que se refere ao aparecimento de obras inclassificáveis no cenário da produção literária brasileira contemporânea, o de práticas inespecíficas e a de pós-autonomia. Tais noções possibilitam que os textos, como Sombrio Erro Turvo, de Verônica Stiger, sejam lidos para além das esferas da autonomia da arte e da especificidade de meios definidos. Publicado em 2019, a obra mais recente de Stiger concatena elementos da narrativa curta junto às dicções de epifanias, causos, diálogos, de poemas e até mesmo supostos papers. Em todas essas construções é comum a multiplicidade de registros que não abrem mão da ironia, do fantástico, do humor e da violência, sem que haja, na grande parte das vezes, distinções entre essas dicções. Uma questão fulcral que aparece em vários desses textos inespecíficos reside na constatação de certa gravidade por trás de atos aparentemente banais. Dividido em 4 partes, que embora apresentem movimentos distintos que integram a mesma sinfonia, o livro expande sua abordagem nos elementos da música clássica, bem como a de outros campos artísticos e ou discursivos, o que pode configurar os textos como textos pós-autônomos, segundo alguns críticos da América do Sul. Em literatura pós-autônomas, Josefina Ludmer destaca a ambivalência de textos latino-americanos, basicamente ficcionais, produzidos nas últimas décadas, que posiciona ao mesmo tempo dentro e fora do que tradicionalmente se denominava como literatura e ficção. Nesses escritos, há um trânsito de diferentes tipologias textuais, com as quais se fabricam realidades, através do discurso. Essa literatura pós-autônoma seria, segundo Ludmer, o nome de um regime de leitura que implicaria no abandono de categorias tradicionais de análise e da noção de valor literário, ao modo de ler, que colocaria o texto literário de qualquer categoria em igualdade com outros discursos, escritos ou não, e deslocaria seu foco do fenômeno literário com o que Ludmer chama de imaginação pública. Essa perspectiva de literatura pós-autônoma, no processo de expansão para dentro do seu próprio campo, em que se desconfiguram os binarismos, realidade versus ficção, e verdade versus simulacro, a perspectiva do jogo é incorporada no texto literário, que, por sua vez, passa a ter outros suportes e outras funções, resultando, como quer Miranda, em formas mutantes. Neste estudo, Miranda apresenta a noção de formas mutantes para se referir a corpos mutilados de textos que apresentam desconexões temporais entre pensamento e palavra. Tais criações se configuram por meio de outras realidades. Essa proposta de construção mutante apresenta amplo diálogo com a noção de pós-autonomia, criada por Ludmer. Segundo Miranda, as formas mutantes assemelham-se aos textos pós-autônomos, que, por sua vez, não podem mais ser lidos por meio de categorias literárias consagradas como as de autor, obra, estilo, de écriture, de texto ou de sentido. São e não são literatura, são ao mesmo tempo ficção e realidade, produzem novas condições de produção e circulações que modificam modos de ler.
A pós-autonomia propõe, então, o abandono de categorias exegéticas tradicionais, ou mesmo os estanques, do que a teoria e a crítica, sobretudo da metade do século XX, se ocupavam. Vale ressaltar que essa perspectiva pós-autônoma do texto tem raízes mais profundas, principalmente relacionadas com as indagações de Barthes e Foucault, que ao questionar a relação entre autor e texto ainda nos anos 60. O que se depreende dessas problematizações dos pensadores pós-estruturalistas e que chega ao cenário contemporâneo é a constatação de uma proliferação de narrativas altamente híbridas, ou seja, que se valem de outras formas e meios. Ora, a perspectiva da pós-autonomia evidencia, essencialmente, a dissolução de fronteiras, o reconhecimento de que elas nunca existiram senão na ficção, entre gêneros literários, realidade e ficção, e entre dentro e fora do texto. Resultam-se, então, em escritos fictícios da contemporaneidade em formas inclassificáveis. A fim de verificar exemplos, deixa eu confirmar aqui o tempo para ele não passar. Parou 5 minutos. A fim de verificar exemplos de práticas inespecíficas e pós-autônomas na recente ficção brasileira, que não se subordinam a certos moldes da crítica tradicional, destacam-se as composições de Verônica Stiger, que tem se destacado na recente prosa brasileira por apresentar uma poética do específico, e para além da autonomia. De fato, suas obras estruturam e mestram os gêneros, tanto literários quanto não literários, ao criarem, entre aspas, máquina performática e uma literatura de campo experimental, segundo Aguiar e Câmara. No início de Sombrio Ergo Turvo, mais especificamente na 4ª página, após a dedicatória, há uma pauta musical, com 3 notas sol repetidas, que se referem à 5ª Sinfonia de Beethoven. No entanto, a 4ª nota sol, que integra o famoso tan-tan-tan-tan, é suprimida da pauta. Deduz-se por meio dessa apropriação que a obra será composta por diversas formas de supressão, de acréscimos e de hibridações, de transgressões da tessitura palimpséstica do texto. Além disso, revela a autora em diversas entrevistas que o título Sombrio Ermo Turvo se refere, a princípio, a nomes de cidades interioranas do sul de Santa Catarina, na fronteira do Rio Grande do Sul, perto de onde Stiger nasceu. Logo, percebem-se as constantes inespecificidades com as quais os leitores irão confrontar. A escritora divide sua obra em 4 partes, que são nomeadas como Allegro Manotropo, um pouco maestoso, Scherzo grazioso, Adagio non semplice e cantabile, Andantino com floque de neve e Sapita della Spiaggia. Pelos títulos, ficam evidentes as diferentes candências e movimentos que a sinfonia, entre aspas, literária de Stiger apresenta. Nela, percebe-se o jogo interdisciplinar com significados dos nomes apropriados, os quais apresentam associações com finalidades paródicas e lúdicas. Allegro manotropo, um pouco maestoso, rápido, mas não muito, além de fazer alusão ao início do primeiro movimento de uma sinfonia de Beethoven, composta para piano, refere-se à indicação ao musicista sobre a duração da composição, que, neste caso, apresenta duração breve. Os 9 textos inespecíficos que entregam o primeiro movimento da sinfonia são intitulados como O Poço, A Ponte, A Caixa, O Maquinista, O Herói, O Boi, O Anão, A Pele, A Festa. São composições que desconfiguram os binarismos que separavam, ou pelo menos tentavam diferenciar procedimentos de leitura crítica oitocentista e formalista, realidade e ficção, verdade e simulacro. A composição O Boi ilustra bem esse entrecruzamento de elementos prévios, que estão a ponto de ser, que Canclini se refere ao tratar da arte da iminência. Nessa narrativa, a realidade per se não seria um meio suficientemente adequado para explicar a multiplicidade de registros. Percebe-se, por meio da voz heterodiegética, a mescla de dicções literárias e não literárias, bem como a presença da ironia, do trágico e, em certa medida, do cômico, em uma situação de violência cotidiana que é banalizada não só nele, mas em grande parte da produção de Stiger. A esse respeito, por se tratarem de estrangeirismos comumente utilizados nos livros de óperas e sinfonias, Allegro manotropo e Scherzo aparecem no livro de Stiger como novos acontecimentos composicionais permeados pela ironia, pelo riso e pelo trágico. Na maioria das vezes, tais dicções estão amalgamadas e não se percebe uma diferenciação na forma representacional entre uma ou outra perspectiva. Ainda em O Boi,
Nota-se uma não diferenciação na forma de representar os sentimentos de perplexidade e piedade, bem como não se verifica, como a crítica tradicional costumava a ler os textos do século XIX e XX, uma distinção entre ficção e realidade. Ao contrário, a construção de Stigler instala, e essa ideia de instalação é produtiva, uma vez que se reverbera a ideia de performance, uma tensão por meio de uma sorte de intercâmbio entre potências de uma ordem e outra, fazendo com que o texto apareça como sombra de uma realidade que não consegue iluminar-se por si mesma. Isso aqui é uma citação da Garramunho. Boi, bem como... Alguém falou? Deu 10 minutos, né? Boi, bem como outros textos... É isso? Ah, pode falar. Se passaram 10 minutos, ainda tem 10. Sim. Mas estou acabando também. No conjunto da obra, observa-se uma tentativa de saída da especificidade, do autobiográfico, do real, do estritamente ficcional, em prol de uma expansão desses campos, tornando-os ao mesmo tempo ficção e não ficção, sem oposições binárias. O Poço é outra pequena narrativa que integra a primeira parte do livro, e que também apresenta transgressões na escrita que permeiam vida e afeto. Por ser o primeiro texto do livro, apresenta-se um convite aos leitores a adentrarem nas diferentes realidades e ficções simultâneas, presentes nas instalações turvas. Então, vou ler um pequeno texto chamado Poço. O Poço, dedicado para Donizete Galvão. Deitei-me de corpo inteiro, como um papa, à beira do poço, com as costelas roçando o chão e as formigas vermelhas subindo pela minha barriga, em direção aos meus braços. Que naquele instante preciso, enlaçavam a borda perdi aqui, da água pura, como fazia todos os dias antes de fechar os olhos, antes de pegar no sono, desde o domingo em que deixara o poço para trás. Não havia água, o poço não era mais poço, era um buraco negro, infinito, de onde emanava um calor abafado, que me fez sorrir ao perceber que finalmente encontrara o que tanto procurava naqueles anos todos, em que, sob a desculpa de matar a sede, me deitei de corpo inteiro como um papa à beira do poço, o único caminho de retorno possível ao útero ardente da terra. A voz autodiegética, que pode ser da narradora, da autora, e ou manifestada por um jogo autofictício, em que a ambiguidade se instaura entre real e ficcional, entrecruza diferentes realidades de universos distintos. Imagens desconexas, quando pensadas na realidade exterior ao texto, aparecem associadas na descrição de um acontecimento que fica em aberto, um corpo deitado ao chão, que se assemelha à imagem de um papa, e está à beira de um poço com bordas escaldantes. Elementos contrastantes se emparelham em uma construção que não quer instruir o espectador, mas sim, como entende Jacques Rancière, produzir uma forma de consciência, uma intensidade de sentimento, uma energia e ação. Não se consegue vislumbrar um espaço ou tempo definido, tampouco uma justaposição de elementos que desencadeiam uma ação premeditada. Por se tratar de uma instalação, ou melhor, de uma construção pós-autônoma, cria-se uma realidade que não quer ser representada, porque em si mesma já é pura representação. E eu vou citar agora a Ludmer. Um tecido de palavras e imagens de diferentes velocidades, graus e densidades, interiores e exteriores a um sujeito que inclui o acontecimento, mas também o virtual, o potencial, o mágico e o fantasmático. Aqui, entrelaçam-se todos os realismos históricos, sociais, mágicos, costumes, surrealismos, naturalismos. Para Ludmer, a escrita pós-autônoma absorve e fusiona toda a mimes do passado, para que possa construir, a partir da emancipação do espectador, tal como discutido por Jacques Rancière, ficções do no presente. O resultado dessas práticas impertinentes e de hibridismos se distinguem das propostas de representações ficcionais clássicas e modernas, já que na arte pós-autônoma a realidade cotidiana não se opõe à noção de sujeito nem de realidade histórica. A segunda parte da sinfonia, intitulada Scherzo Grazioso, que indica um gênero musical composto por obras e movimentos de maior duração, encontram-se outras composições pós-autônomas emblemáticas. Nela, muda-se o movimento da composição dos textos, cuja extensão é mais lenta aos olhos dos espectadores leitores. O jogo irônico do título Scherzo, que em italiano pode significar piada, xiste, não por acaso, uma das composições mais emblemáticas abre o movimento sinfônico, o segundo movimento sinfônico. Denominado o livro,
essa construção se apresenta simultaneamente por realidades que excedem os limites da representação fictícia. O enredo é tecido por meio de fusão de dicções permeadas pela autoficção, do ensaio, da palestra e da performance teatral. Em O Livro, apresentado como um livro dentro de outro livro, observa-se uma escritora, como a escritora articula o processo de duplicação que é feito por meio do jogo realidade e ficção, ao adotar uma escrita mesanabima. Contudo, a proposta vai além do processo de espelhamentos. O texto se apresenta como uma espécie de palestra, no qual o pesquisadora promete falar a respeito de um livro inédito de Stigler, denominado Rancho. Em uma hipotética nota de rodapé, na primeira página dessa construção mista, consta uma palestra que foi proferida em 10 de março de 2017, em São Paulo, e em 1º de junho do mesmo ano em Porto Alegre. Eis como se inicia o suposto paper ou texto inespecífico de Stigler. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite por estar aqui. É uma grande alegria poder falar de minhas pesquisas recentes para uma plateia tão qualificada. Pretendo discorrer um pouco sobre um livro inédito chamado Rancho, o mais recente, talvez, derradeiro volume de Verônica Stigler, escritora gaúcha que tenho estudado há algum tempo. Como todos sabem, Stigler está desaparecida há quase 4 anos. Ela foi vista pela última vez às 5h45 da manhã, de 14 de outubro de 2013, na esteira de número 3 da retirada de bagagem e desembarque internacional de Guarulhos. 7 dias depois do seu sumiço, chegou ao meu endereço um envelope enviado de Montevidéu, com data e carimbo ilegível, contendo um livro feito artesanalmente, de tamanho padrão, 14 por 21. Capa de cartolina, amarelo gema, costurado à mão, de maneira grosseira, com linha vermelha, como se pode ver aqui no slide. Os pontos são largos, tortos, desiguais. Salta aos olhos a péssima materialidade da impressão, o que constata com o luxo de suas publicações na extinta editora Kozak Naif. Ou a conferencista, ou o narrador, faz a apresentação da obra Rancho à plateia. Nessa composição, há vários intercruzamentos de realidades e muitas intertextualidades com próprias obras de Stigler, tais como A Pisani Sfiata, Os Anões, Sul e Trágico e outras comédias, bem como a performance de fundo autoficcional e comentários digressivos e metaficcionais. A composição, o livro, trata, então, conta a história Rancho, em primeira pessoa, de uma mulher, Verônica Stigler, que percorre o mundo promovendo apresentações em que lê sempre o mesmo texto, um poema longo, em tercetos, divididos em 3 partes. E Stigler sempre se achou muito hegeliana. Estou no final, tá? Só um parágrafo. A personagem afirma no livro, sem qualquer modéstia, que aquele é a sua divina comédia. Essa ausência de total modéstia, diga-se de passagem, é ou era, não sabemos que fim levou Stigler, uma característica também da autora, também da personagem, porque é muito narcisista. Dentre outras questões, o livro apresenta um jogo irônico entre autoficção e ensaio, o que possibilita refletir sobre a natureza enquanto texto literário. Na construção de forma irônica, a autora é chamada de narcisista, já que no suposto livro, Rancho, há uma personagem também que se chama Verônica Stigler, que sai pelo mundo a ler um longo poema em tercetos. Essa projeção de elementos autorais do papel, que Barthes chamou de biografemas, resquícios do autor construídos no texto ficcional por meio dos sentidos, são narrados pelo meio do sumiço da autora. Nota-se isso em outros textos anteriores, como Anões, supostamente no texto 300 metros quadrados. Por fim, pensados como textos em campo expandido por meio de hibridismos, de práticas específicas, os textos de Sombrio e Ergo Turmo possibilitam difundir, na mesma experiência literária, diversos campos ou registros. Neles, criam-se novas realidades discursivas literárias que não podem ser explicadas por meio das noções tradicionais de representação. Então, muito obrigado. Tentei cravar aqui o tempo. É isso. Obrigado. Ótimo, Paulo. Agradeço pela tua comunicação. E aí a gente vai, então, agora para a última comunicação desta tarde, da primeira sessão do nosso simpósio, que é exatamente a minha, né, comunicação, que está intitulado como Remontagens do Tempo Fascista, uma leitura de sessão de Roy David Frankel. Assim como vocês, eu também tenho aqui um texto que eu vou fazendo a leitura e comentando,
Eu não vou apresentar slides, a única coisa que eu vou fazer é projetar para vocês o livro, né, do Roy David Frankel, para vocês, pois, darem uma olhada, enfim, aí eu vou também comentando alguns poemas. Então, eu já vou deixar aqui o livro projetado, e aí eu vou fazendo a leitura e comentando. Então, assim, a partir desse momento eu não estou vendo a tela do Meet, né? E aí, então, a Ellen me interrompe quando acusarem os 10 minutos, e tiver algum problema de comunicação, eu peço que vocês também me informem pelo microfone, por favor. Bom, então eu inicio agora dizendo que uma das possibilidades de leitura deste livro, intitulado Sessão, é pensá-lo a partir da lógica daquilo que a Marjorie Perloff vai chamar de poética do gênio não original, né? Ou a gente poderia aproveitar a fala que foi feita agora a respeito do Kenneth Goldsmith, né, para pensar também a ideia da escrita não criativa. Né? E se a gente coloca esse livro nesse plano, a gente pode, sim, começar a fazer alguns questionamentos, ou levantar algumas perguntas, né, para perguntar, né, o seguinte, por exemplo, né, quando este livro ele se coloca nesse plano de um texto que não foi escrito pelo próprio autor, o que de fato há de específico no processo de criação literária? Né? Ou então, né, se o autor ele pode publicar um livro inteiro sem que ele tenha escrito uma só frase, de que modo o gesto fundador da literatura ainda está ligado a uma ideia de escrita original? Né? Então, assim, essas são algumas das questões que são levantadas inicialmente quando a gente começa a se aproximar e a pensar, né, esse livro do Roy David Frankel. Né? Esse livro, Sessão, ele tem um contexto muito definido, assim, muito específico, né? E esse contexto é o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Né? O livro ele foi publicado em 2017, mas ele recupera todo o processo de impeachment que aconteceu no ano anterior, que foi 2016. Né? E este livro ele é composto, né, basicamente, pela reprodução das notas taquigráficas feitas a partir das falas dos deputados que participaram da sessão 091 da Câmara dos Deputados no dia 17 de abril de 2016. Né? E aí é esse material que o Roy David Frankel trabalha. Né? Então, logo no início, né, nessa explicação ao leitor, ele vai trazer essas informações para a gente, né? Dizendo do que o livro é composto. Ele coloca aqui, inclusive, as referências, né, de que todas as palavras aqui transcritas foram selecionadas destas notas taquigráficas da referida sessão, consultadas entre novembro de 2016 e fevereiro de 2017, e disponíveis neste site. Então, qualquer pessoa que queira, isso é um material público, né? Todas as sessões nas câmaras, deputados, todas as pautas que são votadas, elas depois ficam públicas para a gente poder acessar. Né? E o livro Sessão, ele é composto destas notas taquigráficas, ou seja, o Roy David Frankel se apropria, né, de todos os discursos dos deputados, todos não, ele vai fazendo as seleções, a gente vai falar um pouco disso, né, para organizar esse livro. E aí tem uma estrutura que ele vai montando, né? Desde o início da sessão, a gente vai ter a marcação, inclusive, do horário, né? E aí tem a lista de presença, registra, e aí o que ele vai fazendo é reorganizando esses discursos em formato diversos, e aí ele vai construir um novo ritmo e vai estabelecer também novas possibilidades de leitura para os discursos dos deputados. Né? Então, o meu trabalho ele vai se debruçar exatamente sobre esse gesto de apropriação que o Frankel vai fazer. Né? E aí, a partir desse gesto de apropriação, a ideia do que é ser um escritor, né,
se desloca de uma ação de escrever um texto, sei lá, em um arquivo em branco, seja um texto escrito a lápis, no computador, enfim, esse gesto da escritura, ele se desloca e vai para este movimento que eu estou chamando aqui de um ato de agenciamento ou de reapropriação de materiais já disponíveis, né? E no caso desse livro, me interessa pensar de modo particular os gestos de montagem e de legibilidade do tempo histórico que vão aparecer neste livro, né? Bom, e aí eu tenho aqui dois elementos importantes para serem pensados e explorar, que é o que eu estou dedicado a estudar agora, né? De um lado é pensar o próprio conceito de montagem, não somente como um operador técnico, mas pensar o conceito de montagem a partir de um pressuposto mais geral, que é o pressuposto que sustenta toda a minha proposta de leitura, a partir, sobretudo, da obra e do pensamento do crítico de arte Georges Didier Berman. A partir da leitura dele, então, eu consigo chegar a essa hipótese de que há uma sobrevivência da imagem na escrita. E aí o gesto de montagem seria, então, este elemento ou este operador que estaria ligado exatamente a esse processo de sobrevivência, né? Então, eu vou tentar rapidamente, assim, delinear um pouco esse desenvolvimento conceitual para depois voltar a alguns poemas e tentar pensar com vocês um pouco isso, né? A ideia, né, de pensar a sobrevivência da imagem na escrita vem muito daquilo que o Didier Huberman vai chamar das zonas de deslizamentos, né, onde operam exatamente as configurações das imagens, né? E aí, enfim, no plano dos estudos interartes, dos estudos intermídios, são muitas as possibilidades da gente entender esse espaço de funcionamento das imagens, né? Então, por exemplo, a professora Vera Casanova vai falar de experiência das fricções, né, como um espaço que privilegia exatamente essa sobrevivência da imagem na escrita. Vocês já falaram muito aqui, né, da inespecificidade da arte, da literatura pós-autônoma, que são outros conceitos que também nos ajudam a entender esses espaços, né? Enfim, mas esse movimento, ele se dá ou ele favorece, de algum modo, o constante movimento e circulação dos objetos artísticos, né? E a montagem é exatamente um dos operadores teórico-crítico que vão colocar em circulação esses objetos artísticos, né? E no momento em que esses objetos artísticos eles são reaproveitados e são remodelados, e eles entram nessas zonas de deslizamento, eles vão exatamente provocar ou promover um questionamento daquela ideia da aura que envolve o objeto literário, né? E isso vai resultar numa reavaliação de um pensamento binário que, por um tempo, vigorou toda a discussão em torno dessas possibilidades de estudos comparados das artes e tudo mais, né? E aí, quando a gente entra digamos, nessa expansão teórica e crítica de entendimento disso, a gente vai, então, pensar exatamente na inclusão de formas alternativas de expressão e o reconhecimento das diferenças dessas linguagens, né? Então, por exemplo, a área dos estudos de intermedialidade é um campo bastante propício para a gente pensar isso, né? E aí, quando a gente coloca, né, a montagem dentro desse contexto, é possível, então, pensar exatamente a expansão do caráter crítico, do caráter estético, do caráter poético, para além de uma técnica, né, ou de algum registro, né? E aí é que eu vou, então,
começar a me aprofundar um pouco mais no procedimento mesmo, do que significaria, então, a gente pensar o exercício da montagem, né? E aí a primeira questão que eu gostaria de destacar é que a montagem, quando vista dentro deste contexto mais expansivo, digamos assim, né, ela vai favorecer a um efeito do que a gente pode chamar de uma estética do choque, né? Então, a montagem ela vai ganhar uma projeção. No momento em que ela propicia, né, pelo seu modo de agenciamento, aproximações de elementos heterogêneos e vai reconfigurando uma série de contextos e colocando os objetos artísticos em novas circulações, em novos espaços, exatamente a gente vai encontrar a partir disso uma estética do choque, né? E um outro grande elemento que é importante a gente pensar e que me interessa muito, né, é que a montagem ela vai favorecer, sobretudo, uma ideia de temporalidade vinculada ao seu próprio exercício, né? E que ideia de temporalidade é essa? É o tempo anacrônico, quer dizer, então, a montagem, ela, de alguma maneira, tem um efeito retroativo, né? Quando a gente pensa a montagem como um dispositivo crítico, né, a montagem não vai revelar apenas mecanismos técnicos ou compositivos, né, de uma obra, mas também ela vai apontar exatamente para esses efeitos de conhecimento visual e da sua dimensão temporal, e o grande efeito temporal privilegiado aí é exatamente esse efeito anacrônico. E aí é exatamente o momento em que o Georges de Dilberman é um autor fundamental para a gente pensar, né, o efeito anacrônico das imagens, né? Porque ele é um autor que vai exatamente criticar todo um pressuposto que entendia a construção das imagens a partir de uma ideia da iconologia, né? Sobretudo a partir do Erwin Panofsky, que foi um grande teórico, né, crítico de arte, que vai pensar a projeção das imagens num determinado regime histórico, artístico, que é o da cronologia e das imagens figuradas num plano mais superficial. Passaram 12 minutos. Tá, ok, obrigado. O Didi Huberman vai expandir um pouco isso, né? Porque ele está pensando as imagens num caráter um tanto mais performático, né? Inserido no tempo e no espaço anacrônicos, né? E aí, claro, ele recupera toda uma discussão a partir de Aby Warburg, Walter Benjamin, que são teóricos fundamentais para o pensamento do George de Huberman, né? E aí o anacronismo ele vai servir exatamente para a gente compreender, né, que essas imagens, as montagens nas artes, elas estão ligadas a esse ponto de vista dialógico entre memória, tempo e espaço, né, que é aquilo que depois o Walter Benjamin chamou de conexões atemporais. Enfim, não vou ter tempo de recuperar toda essa bagagem da fundamentação teórica, né? Aqui na obra do Roy Frank, a gente vai perceber o seguinte, né, que ele vai operar esse exercício de montagem para exatamente remontar os discursos dos deputados, de maneira a tratá-los como um poema. A gente vai ver que há um tratamento estrutural, né? Ele vai fazer o exercício do corte dos versos, né? Então, o exercício do corte aqui é muito importante, né? E aí, algumas palavras ele vai selecionando de modo muito específico, né? Todos os termos que, de alguma maneira, tenham relação com a ideia de nação, de pátria, de nacionalismo, ele vai recuando à direita, como vocês podem ver, por exemplo, no caso desse poema que abre aqui, né? Nós estamos diante de um dos momentos mais importantes da história recente deste país. E nesta tarde ensolarada, neste domingo, dia 17 de abril de 2016, vamos fazer a história. Decidir o que queremos para o futuro deste país. A situação é grave, não adianta só virar a página dessa história, é hora de reescrevê-la em busca de um novo tempo.
Então, ele vai fazer esse exercício de montagem e remontagem dos versos, né, recuando à direita, e a gente começa a pensar numa série de possibilidades de sentidos para isso, né? Não é à toa, talvez, que estes termos, como país, nação, ou algo que esteja vinculado a uma ideia de pátria, né, estejam à direita, né? E aí vocês podem começar a fazer as aproximações e relações, né? E aí, no momento em que a montagem aparece como um operador teórico crítico deste livro, exatamente a gente começa a pensar o efeito anacrônico do tempo histórico de formação do Brasil, né? E a gente vai recorrer a toda uma ideia de que o Brasil tem como traumas fundacionais, né, uma sucessão de violências, né, desde a escravidão e do processo colonial, né, até a permanência e a sobrevivência de formas de violência que estão aí presentes o tempo todo na nossa formação, né? Então, às vezes, a gente tende a pensar que o que a gente está vivendo e toda a recuperação desses discursos dos deputados, né, vão trazer à tona um processo histórico, né, de formação do país que já estava aí, que sobrevive e que, ao sobreviver, ele vai se retransformando e vai dando novos sentidos, novos significados, né? Então, quando eu penso a ideia das remontagens dos tempos fascistas, né, essa é uma ideia, inclusive, do Didi Huberman, né, quando ele pensa exatamente a ideia de remontagens dos tempos históricos, né? Então, a ideia da montagem ela vai trazer à tona exatamente o processo de sobrevivência desses tempos específicos históricos, né? E que no momento em que o Ray Frankel se apropria, né, dos discursos taquigrafados da votação, isso vem à tona, né? Então, enfim, eu acho que para ficar dentro do tempo eu vou parar por aqui para a gente poder abrir o debate, e aí, se for o caso, a gente discute mais e aprofunda alguma coisa. Então, eu agradeço a todos pela atenção, né? E aí, agora eu passo a palavra para a Carol e o Wellington, para que, se eles quiserem também comentar, e a gente vai iniciando a conversa e o debate agora. Obrigado, gente. Obrigada a todos, todas. Tom, você abriu também, por favor. Não, só queria agradecer ao Paulo e aos colegas pela apresentação e deixar à vontade agora o espaço. Aqueles que tenham perguntas podem se sentir à vontade para abrir o microfone ou registrar a pergunta pelo chat para que algum de nós possa transmitir. Eu peço ajuda a Ellen nesse sentido, se alguém escrever uma pergunta que possa ser repassada, e de fato abrir o espaço à discussão. Vocês puderam perceber, né, pelo modo de organização das nossas sessões, que nós buscamos de alguma forma colocar em uma mesma sessão trabalhos que pudessem ou dialogar de formas mais íntimas, né? E um ponto, assim, já para começar a conversa, que eu acho interessante levantar, é que nós tínhamos a proposição, desde o início, de contemplar, se possível, todos aqueles que submeteram trabalho ao nosso simpósio. E uma das coisas que nós percebemos, com os pouquíssimos trabalhos que foram rejeitados, alguns por problemas de escrita, teóricos, etc., mas que alguns trabalhos apresentavam resumos que não eram aderentes à proposta do nosso simpósio, à medida em que o nosso simpósio se chama, né, numa dubiedade, a ideia de invisibilidade na literatura, na qual nós buscamos brincar um pouco, mais ou menos ao modo malarmaico de um lance de dados, justamente com aquilo que está invisível e com aquilo que está visível no plano da literatura, seja na sua materialidade gráfica, né, como o trabalho do Paulo em algum momento evidenciou, acerca do deslocamento das palavras para além da montagem, né, de retirar aquele discurso que tem uma função e deslocá-lo para o lugar da poesia, mas também de deslocar as palavras à direita, o que significa esse campo político, como também o deslocamento de formas composicionais
clássicas e o choque e tensão que existe entre elas, como nós vimos no trabalho do Paulo, seja também por essas poéticas que eu chamaria, caso o Eric me permita, insulares, né, de colocar o texto em forma de ínsulas, de pequenas ilhas de sentido, mas que formam o livro como um conjunto insular, né, o que é um paradoxo em si mesmo, já que a ínsula é isolamento, o livro, no seu sentido tradicional, seria união, e aí a gente tem esse tipo de contradição. Bem, a proposta do simpósio é justamente essa, né? Reunir esses discursos, às vezes díspares, às vezes convergentes, justamente sobre essas questões teóricas e sobre os textos que vislumbram ou que potencializam esse tipo de discussão. Só para esclarecer um pouco mais a proposta do simpósio e abrir, então, a todos ao debate, que não se sintam tímidos de conversar, né? Entendam aqui, apesar da forma digital não propiciar isso, né? Às vezes a gente participa de simpósio, parece que os coordenadores do simpósio são membros da nossa banca de TCC, dissertação e tese de doutorado. Este não é o caso, tá? Se parecer, já nos desculpem de antemão, sintam-se à vontade para que a gente possa conversar nesses próximos 25 minutos que temos à disposição. Obrigado. O Eric levantou a mão e eu acho que eu vou levantar a mão depois do Eric, que eu também tenho algumas curiosidades. Okay. Eu queria que o professor Paulo, ele falasse um pouco mais sobre a remontagem dos tempos históricos. Eu, em alguma medida, na minha trajetória acadêmica, me deparei com o trabalho do Didi Huberman, no que tange as reflexões dele sobre anacronismo, mas quando o senhor traz à baila essa recuperação de um tempo histórico, eu fico muito interessado, em especial, pelo que a minha pesquisa de doutorado está se inclinando, né? Que tem tem algo de próximo aí a uma remontagem do tempo histórico. Então, você acredita que o autor do Sessão, ele recria, né, determinado lapso temporal, determinada inscrição histórica, né? E se isso não seria parecido a todo e qualquer trabalho historiográfico, né? Que em alguma medida seria, de fato, uma remontagem, né? Porque, de fato, os fatos não podem ser apreendidos pelo plano do discurso. Mais ou menos eu queria um comentário a respeito. Tá bom, Eric. Não sei se a Carol já fala ou eu já respondo. O que vocês acham que é melhor? Suponho que a gente possa fazer em blocos. Acho que pode ser melhor, porque às vezes a gente pode já respondendo perguntas diferentes, né? E só para esclarecer, Carol, e aos colegas, né? O Eric está se dirigindo ao Paulo Benites, porque o Eric trabalha com uma perspectiva bastante semelhante. Porque nós temos dois Paulos, é só para esclarecer. Mas acho que você, Carol, pode fazer sua proposição e daí nós passamos, então, se alguém mais quiser se inscrever, fazemos em blocos de perguntas, de diálogo, enfim. Então, pelo que eu entendi, eu posso fazer as minhas perguntas agora, né? Bem, na verdade, são perguntas mais genéricas, mais motivações para o debate mesmo. Eu acho que há um denominador em comum entre todas as apresentações, né, que dialogam justamente, é justamente isso, né, que faz o nosso simpósio. Essa questão de uma literatura híbrida, né, é uma questão acho que a questão do hibridismo é o que mais dialoga com todos, né, e aí acho que a proposta literária analisada pelo Sérgio e pelos professores Paulo, se aproximam mais no campo de montagem, enfim. Mas, enfim, eu ia perguntar para vocês, né, se nós podemos pensar essas formas inespecíficas, essas formas híbridas, como uma espécie de resistência
a uma estética dominante, né? E se essa resistência a uma estética dominante pode ser pensada de alguma maneira mais profundamente filosófica, ou quem sabe dialogar com a nossa identidade nacional, com, enfim, com os tempos históricos, com o tempo histórico que nós estamos vivendo também. Enfim, se há uma resistência estética e se essa resistência estética também se conflui, de alguma forma, em alguma espécie de mensagem, quem sabe, digamos assim. E a outra questão, e aí eu acho que dialogaria mais especificamente no caso entre o Sérgio, o Paulo Alberto e o Paulo Benites, seria justamente essa questão da inespecificidade. Nós estávamos falando sobre essa literatura que não pode ser classificada de nenhuma forma, mas será que ela não pode ser classificada porque não há, na teoria literária, alguma classificação possível para elas? Mas porque, assim, chamamos dessa forma, né, inespecífica, mas elas têm alguns denominadores em comum, né, como, por exemplo, a questão do autor como curador, né, que seleciona, por exemplo, né, mais especificamente nos dois Paulos, a Verônica Stiger tira do cotidiano algumas frases e se apropria delas, mas ela faz uma curadoria. É possível trazer tudo, né? Assim como no caso do impeachment também. Enfim, nós percebemos que há vários elementos em comum, tanto essa seleção, essa montagem, como essa aproximação, né, do cotidiano, e, enfim, né, e aí o que me deixa mais inquieta é porque nas artes visuais, por exemplo, até um certo momento não havia um nome, por exemplo, para esses quadros, para essas telas que se valiam de colagem. Até que surgiu um dia o termo assemblage, e, enfim, nas artes visuais também não existia um nome para essa configuração artística em que há a junção de objeto, a transição do público, até que um dia surgiu o nome de instalação. Por que nessa, digamos assim, esse conservadorismo em pensarmos, né, em novos nomes para novas formas? Não sei se faz sentido, mas seria mais ou menos uma provocação para o debate, quem sabe. Tá bom, Carol, eu vou começar respondendo a pergunta do Eric, que eu já agradeço, aí eu tento incorporar alguma coisa assim que eu consegui a respeito dos seus comentários, das suas provocações, aí eu passo para os colegas, o Sérgio e Paulo também, para eles poderem falar um pouco mais, né? O Eric, quando você comenta assim, bom, esse trabalho da história, que de alguma maneira não é toda ela um processo de montagem, eu concordo contigo que sim, mas eu também diria que assim, não é todo mundo que vê dessa forma, né? Eu acho que esse é um modo muito específico de entender a escrita da história, assim. Porque ainda há pressupostos teóricos que vão entender a escrita da história como uma verdade, enfim, uma série de procedimentos, né? Agora, se a gente olha do ponto de vista do Didi Huberman, ele vai afirmar, por exemplo, que a imagem ela tem que ser pensada a partir de uma temporalidade dupla, para encaixar nesse contexto que a gente está entendendo, né? E aí, quando ele está falando de uma temporalidade dupla, ele usa uma série de terminologias para isso, ele está dialogando de forma muito próxima com o conceito de imagem dialética do Walter Benjamin, né? E para que né, é importante a gente olhar para isso? Primeiro porque, se a gente olha para essa funcionalidade dupla, ou esse regime duplo da imagem, como ele em alguns momentos, em algumas obras vai dizer, é que, primeiro, né, a gente não vai pensar a imagem, ou não vai reduzir a imagem a um simples documento da história, né? Então não é esse o objetivo, né?
E também para a gente não idealizar a obra de arte, por exemplo, né, como um momento absoluto. Assim, né? Então, ele vai dizer que, a partir do momento que a gente olha para a imagem como esse regime duplo, a gente está pensando a imagem necessariamente num plano paradoxal. Né? Então, a imagem funciona paradoxalmente na concepção do Didier Huberman. E aí ele vai chamar esse paradoxo, muitas vezes, de sintoma. Então, quando a gente lê algumas obras do Didier Huberman, né, ele vai usar muito o conceito de sintoma, que ele recupera de Freud, mas aí também de outros autores. Né? E aí ele vai dizer que exatamente o sintoma é aquilo que é o inobservado, é o resto, é o invisível do título do nosso simpósio aqui. Né? Só que esse paradoxo, ou esse sintoma, ele vai ganhar sempre novas dimensões, né? Sempre a partir do momento em que a gente reconhece, né, essa sobredeterminação do sintoma, né? A sua abertura para essas outras complexidades que estão intrínsecas a essa aparição da imagem. Né? Então, Didier Huberman, ele olha muito para isso. Assim, a imagem, para ele, é uma construção que tem embutido em si toda uma memória histórica já. Né? E no momento em que essas imagens elas reaparecem, elas trazem consigo toda uma sobrevivência de tempos históricos, e no momento desse reaparecimento dessa sobrevivência, elas vão ativando estes restos, né? Os trapos, para usar um termo benjaminiano, as ruínas desses tempos todos. Né? E a montagem é um exercício que favorece exatamente a irrupção dessas imagens que estão aí, de alguma maneira, invisíveis. Né? E aí, à medida que a gente vai recolocando essas imagens em novos contextos de circulação, é possível, então, a gente reativar também novos tempos históricos, perceber o que sobrevive, e não só o que sobrevive, mas de que maneira isso está sobrevivendo. Né? Como é que, por exemplo, a gente está pensando aqui no caso do Seção, né, a configuração do fascismo, como é que no Brasil contemporâneo ainda sobrevive, de que maneira esse discurso fascista ele está sobrevivendo no nosso dia a dia. Né? E a gente vai ver que isso está impregnado lá, né, na Câmara dos Deputados, onde deveria ser, né, o espaço democrático, né, por direito. Né? Então, há ali também no Roy Frankel um caminho que se abre para a gente repensar o próprio conceito de democracia na contemporaneidade. Assim, né? Então, é um pouco isso. E quando você traz no teu trabalho, eu vou tentar articular com o Francisco Mal uma ideia do fragmento, acho que funciona exatamente aí. Assim, o fragmento é um outro componente, elemento que se dá nesses intervalos temporais, exatamente, né? E aí eles favorecem o advento, a irrupção dessas imagens que ficam aí esperando, né, para que a gente olhe para essas sobrevivências. E aí, Carol, assim, né, para não me estender muito, eu acho que aí tem um efeito, assim, de resistência, como você está dizendo, assim, né? Essas novas estéticas, quando elas fogem de uma linguagem, digamos, mais tradicional e, né, se relacionam e trazem outras formas de linguagem, elas favorecem exatamente isso, assim, né? A abertura para que a gente pense novos meios de entender, quer dizer, de tirar a literatura de um espaço mais enclausurado, assim, né, de ler a literatura de uma única maneira, mas quando a gente olha, né, o Paulo vai saber falar melhor do que eu sobre isso, né, alguns textos da Verônica Stiger, ela está tirando exatamente aquela ideia do livro como unidade mínima de literatura, né? E a gente vai começar a olhar para esses espaços como essa abertura mesmo. Né? Espero que eu tenha te respondido, Eric e Carol, e depois a gente pode conversar, né? Mas eu vou deixar o Sérgio e o Paulo também falarem, Eric, depois você fique à vontade também para rebater, tá bom? Posso? Posso?
Carol, essa sua segunda pergunta foi... Ah, tá. Essa sua segunda pergunta foi justamente o que estava na minha cabeça quando o Paulo Alberto começou a fala dele, né? Ele começa trazendo, né, as teorias, digamos, fundadoras da contemporaneidade, né? Traz a Flora Susekind lá com os objetos verbais não identificados, traz a Ludmer, traz a Garramunho e tal. Então, me parece que essas teorias serviram para fotografar, para mapear um momento específico, né? Um momento em que a coisa aconteceu e a gente precisa, vamos chamar de inespecífico, vamos chamar de verbal não identificado, porque a gente não está sabendo, mas a gente já está há 22 anos do século XXI, não é? Não é possível que até hoje a gente não tenha resposta para isso e fique o tempo todo chamando de inespecífico. Quer dizer, como assim? Então, ao mesmo tempo que existe essa demanda, porque me parece ser uma demanda até que a gente nem sente, a gente tem vontade de nomear as coisas, né? A gente tem desejo de nomear as coisas. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que descrever as coisas. Eu sou bem ali da escola do Bruno Latour. Eu acho que a gente tem que descrever mesmo as coisas, sabe? A gente tem que pegar um objeto e dizer, olha, o objeto é assim, assim como o Paulo Eduardo fez ali no Sessão. Ele foi ali, tal, mostrando como é que o poema se dispõe. Contrariamente ao Paulo Eduardo, eu não concordo que haja uma resistência, eu não sou adepto dessa ideia, até pela minha fala mesmo, né? Eu não posso pensar numa resistência que só é discutida entre nós, né? A resistência tem que furar essa bolha aqui e ir para algum canto, que não me compete também nesse momento pensar sobre isso. Mas, assim, eu não acredito numa resistência intracorporis, né? Assim, não dá. Mas sobre a questão das nomenclaturas, eu acho que a gente está nesse momento mesmo, sabe? De ir pegando aqui, um conceito ali, e a preocupação maior tem que ser com a descrição mesmo. A gente precisa descrever os objetos, né? A gente precisa sair dessa coisa sensual, sensorial, né? Sair dessa coisa de, eu senti o texto de tal forma no meu corpo. Como que você comprova que você sentiu, cara? Você não tem como comprovar. Entendeu? Empiricamente, você não tem como. Isso vai servir para um discurso, sim, mas empiricamente não vai ter validade nenhuma. O que você sentiu, né, não tem validade. No entanto, a descrição pode falar muito bem do objeto, né? A descrição pode falar. Então, eu acho que a gente está justamente nessa toada, né? Nessa toada, em busca de nomenclaturas, que é uma coisa que a gente faz mesmo sem sentir, a gente vai ali querendo aprender o objeto. Graças a Deus, esse objeto é muito fugidio, por mais que a gente tente aprender. A gente tá falando aqui de coisas escritas 10 anos atrás, né, como é o caso aí da Ludmer e tal, 2004, 2010, né, por aí. E a gente já está pensando aqui que não dá conta das novas demandas, né? Então, acho que ao mesmo tempo a gente está nesse momento aí que eu acho bacana. É isso. Será que eu consigo responder essas coisas, gente? É tudo tão assim, nós que pesquisamos o contemporâneo, é um vespeiro, né? Porque é tudo tão múltiplo, tão híbrido, e acho que é isso que fascina também, né? Sair do lugar comum, das formas, dos gêneros. Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem em comum nessas discussões, dessas teorias, é de fato o apagamento de fronteiras. Eu acho que é uma tônica que está muito visível, né, nas primeiras 2 décadas do século XXI. Quer dizer, os textos, a própria noção de autor, de texto, de leitor, saiu muito do tradicional. Né? Nós temos que ver até nossa condição como crítico literário, né, nós temos que sair um pouquinho dessa coisa de normatização, de tudo muito, isso é leitura, isso é autor. Então, o que eu tenho notado, tanto na ficção quanto na poesia, mais recente, é justamente essa não fronteira, para usar o termo do Silvano Santiago, né, o entrelugar. Então, são textos que o tempo inteiro estão ali nesse trânsito, né, e nem sei se é importante pensar como definir isso agora, porque nós nem temos ainda arsenal. Veja, o texto da Garramunho é um ensaio muito curto, né? Aqui o livro lá, Frutos Estranhos. O da Ludmer é um textinho, quer dizer, são textos manifestos, que não dá para a gente cravar o martelo a partir de agora, é no específico. Então, é um lugar difícil de definição.
Não sei se pode pensar isso também como resistência, né? Eu também não sou a melhor pessoa para falar disso, mas eu creio que são textos que estão instituindo uma nova forma de pensar o contemporâneo. Eu não sei se tem uma explicação para isso, no sentido da crítica ainda, né? Nós estamos construindo, e cada autor, cada obra é um mundo, é muito diferente. A própria Tônica Stiger, por exemplo, se você pegar os primeiros textos dela para esses últimos, modifica bastante, né? Apesar de ter feito muita obra, pode chamar de conto, né, textos curtos, nem sei se pode chamar assim também, mas cada um deles tem uma dicção própria. E esse último, né, de todos que eu tenho estudado dela, é o mais inquietante, porque ela mistura tudo. Né? Esse texto que eu li para vocês, chamado O Livro, ele mistura perspectivas de autoficção, de autobiografia, de performance, de ensaio. Eu já li esse texto umas 15 vezes e fico confuso. Então, assim, como que eu vou definir, dizer, é isso? Então, nós estamos tentando, eu, na minha visão, nós estamos tentando construir caminhos para uma crítica, né, que está ainda em ascensão. Estudar o contemporâneo é muito bom, mas nós também temos que tomar cuidado, porque nós não temos ainda uma base, né, para se sedimentar. Está tudo em construção. E aí vale, por exemplo, ver que muitas dessas teorias convergem demais. Quando o Sérgio falou sobre né, o Goldsmith, né, que eu de cara já lembro da Marjorie Perloff, né, e também que no Brasil tem um crítico muito bom, que é o Villaforte, né, o Leonardo Villaforte, que escreve... Acho que travou, né, o vídeo dele. Sim, para mim também. Aquele livro... Pra mim também. Ele estava falando desse aqui, eu acho, tá? O Villaforte. Paulo, a hora que você... Não o Benítez, o que estava falando. O seu áudio travou para nós quando você citou o Leonardo Villaforte. Se você me ouve, é só para te informar. Escrever sem escrever. Literatura e apropriação. Para mim, continua interrompendo. E para vocês? Para mim também, Wellington. Também, eu acho que ele não nos ouve. Paulo? Estão me ouvindo? Bom, agora ele caiu a conexão mesmo. Eu imagino que ele vai retornar nos próximos segundos. Uhum. Se a gente puder aguardar um pouquinho. Se não me engano, temos 15 minutos de debate ainda. Vai até às 16, né, Carol? Sim. Se alguém quiser, né, continuar a discussão, enquanto a gente aguarda o Paulo, infelizmente, essa questão da conexão, a gente não sabe se a pessoa consegue se reconectar, né? Fique à vontade. Foi o único que ainda não emitiu alguma. Não, quanto ao comentário do professor Paulo, de fato, o outro Paulo voltou, acho que ele pode terminar a fala dele. A gente travou aqui, eu não sei o que aconteceu, na internet deu problema. Oi, Paulo, você nos ouve? Estou ouvindo, está me ouvindo também? Agora sim, nós tivemos dificuldade desde a hora que você mencionou o Leonardo Villaforte. Então, se você puder retomar a sua fala a partir da menção ao Leonardo Villaforte, nós agradecemos. Certo, vou tentar voltar aqui, travou tudo aqui, virou um caos. Estava falando sobre a questão dessas literaturas híbridas sem fronteira, né, que é o apagamento dos gêneros, né, do que é delimitado, o que é narrativa, o que é vida, o que é autobiografia, enfim. Então, eu penso que uma das tônicas, né, de todas essas novas configurações, né, dos autores, poetas, escritores, é justamente esse lugar de entrefala, né, de não demarcar uma coisa específica. Talvez daqui a uns anos tenhamos mais propriedade para afirmar como definir isso, se é que vai ser também essa a intenção, né? O que nós temos observado nas últimas obras de escritores brasileiros e portugueses também recentes, é justamente esse hibridismo de campos, de expansão, para além de algo que a crítica denominou como propriamente literatura, né? Então, acho que está muito aqui presente em todas as falas, né?
Inclusive, eu não sei se amanhã eu vi uma pessoa que vai apresentar um título que é sobre o romance Que Eu Sou Louco, né? O Machado, do Silvio Santiago, que é uma coisa dificílima, que eu não sei também explicar aquilo, se é o que é aquilo, né? Se aquilo realmente é um texto ensaístico, se mescla autobiografia, autoficção, que ele volta a Machado, vai a Flaubert. Não dá, não, nós não temos ainda sedimentado algo para, né, cravar o martelo. Realmente isso é isso. Então, estamos em construção. Esse texto da Stiger, né, o Sombrio e o Ermo Turvo, para vocês terem uma ideia, eu só fui entender, né, um pouco a capa deste livro, né, a Stiger, ela é doutora em artes, né, artes plásticas, então esse aqui é um quadro, né, ela faz uma ênfase em um dos textos, né, desse livro, que é o texto A Caixa, né, e você só vai entender que é uma ênfase no final do texto, porque ela fala, né, que três pessoas não descreve as pessoas direito, estavam andando na rua com uma caixa de papelão, né, tampando a cabeça deles, e eles fogem de algo que não é explicado, né, então a ação também é suprimida do texto, e entram num palco com 3 cadeiras, né, rosa, cor de rosa, e um púlpito. Aí você fala, peraí, você olha, então, então isso aqui serviu para fazer, né, entre aspas, uma ênfase do texto. Então, eu acho que nós estamos em constante processo, né, de tentar entender essas novas, né, escritas, e cada uma com a sua multiplicidade de registros. Eu penso que é muito difícil dizer no determinante comum, né, isso é isso, né, eu fico muito preocupado, até porque a autoficção, ainda lá no final, né, do século XX, veio para mostrar essa ambiguidade também, que é muito presente nesses textos mais recentes, né, muito ambíguo, muito lugar do entrelugar, né, aquilo que não demarca uma fronteira limítrofe, né, muito camuflado, muito misturado, e isso tem só se propagado com mais força, né, na poesia também, poemas que tem um caráter muito de uma dicção de narrativa, de história, de autobiografia, então está muito presente isso. Não sei também se eu respondi, se eu perdi o raciocínio aqui. Posso dar meu comentário? Eu estava terminando, Carol. Professor Paulo, obrigado pelo esclarecimento. Eu já vou dando uma olhada nessas teorias que o senhor associou à fala, né, e à proposição do Didi Huberman. E quanto ao questionamento da Carol, eu vou emitir uma opinião um pouco mais cética, assim, sabe? O próprio Francisco Malman, ele trata a produção dele como performance mesmo, né? E eu fico me pensando, será que há, de fato, também uma subversão da tradição? Assim, porque se você for pensar, né, será que os modernistas já não fizeram isso? Né? Pensa lá o Oswald de Andrade, né, com o João Miramar, né, em criar um romance que mistura vários gêneros. E quanto a esse negócio do gênero, da divisão deles, né, eu acho que é uma premissa muito da crítica, né, porque se você for pensar, o Aristóteles ele não faz a divisão dos gêneros, né, aliás, ele afirma que o que tem no drama tem na época, né, então acho que a palavra em si, ela carrega, de fato, essa multiplicidade, né, o Paulo fala da autobiografia, mas que por sinal, emerge ali, logo no romantismo, eles já vinham com essa premissa de criar um texto que não houvesse, que gerasse o engodo de que é algo verdadeiro, uma autoralidade. Lá no Werther a gente vê isso, né? Que supostamente são cartas e não, de fato, um texto produzido. Enfim, eu entendo que há esse hibridismo, sabe, englobando outros ramos do conhecimento, né, que não só o artístico, mas enfim, eu acredito que a literatura já fazia isso há algum tempo, a gente só está direcionando o nosso olhar atualmente para isso.
Só para responder aqui o que ele falou, e também é uma coisa que eu ia falar, mas perdi. Vou baixar aqui, peraí. Na verdade, mudou-se muita perspectiva. No modernismo, tinha muita perspectiva da invenção. Você tinha alguém que criava alguma coisa, aquilo era autoral, tinha uma identidade, né? Isso perdeu muito o espaço no contemporâneo. Então, a noção de invenção, ela passou, deu lugar para apropriação, é outra perspectiva. Então, as obras mais recentes, você não percebe um gênio, alguém que cria alguma coisa que é estritamente autoral. Então, a própria ideia de autor, lá nos anos 60, já foi discutida por Barthes, Foucault, está lá atrás, inclusive. Né? Então, mudou muito a perspectiva de pensar a criação, né, hoje. Então, eu acho que tem muitas diferenças. Você pega um romance, por exemplo, o Serafim Ponte Grande, e pega alguma coisa da Stiger, é nítido, é muito diferente. Claro que tem diálogos. Inclusive, eu até estudei isso. A Stiger volta, ela mostra, né, que o Oswald foi uma fonte muito importante para ela. Ele é transgressor naquele momento, mas ali são outras questões. Eles se valeram de outras perspectivas, né? O contemporâneo, com essas várias formas, registros, né, até nos livros dela, como acho que a Carol falou também, essa coisa do dia a dia, da realidade, uma narrativa que tem muito aspecto das artes plásticas, né? Porque ela é estudiosa disso. Então, eu acho que são outras questões. Eu acho que a gente precisa ter mesmo de ferramentas mais, né, sólidas para estudar isso, né? Mudou-se muito. E a autobiografia, eu nunca pensei em autobiografia como algo real. Longe disso, né? A Legene, pessoal que eu tenho lido, nada a ver. A biografia é tudo menos uma questão que volta para o eu. É uma narrativa. Ali tem subjetividade imensa, né? Desculpa, pode, não sei se eu cortei alguém aqui. Eu acho que o Sérgio levantou a mão, mas se eu não me engano, nós temos mais 5 minutos de debate. Eu não estou equivocada. Eu vou falar rapidinho. Pegando aí o que o Paulo acabou de falar, a gente tem a própria ideia que a Carol falou há pouco também, que é a ideia de curadoria, né? Você só faz curadoria quando você tem material à mão cheia, né? Você tem uma quantidade enorme de material. Aí o Goldsmith vai, a Perloff vai e fala, não, você não precisa criar nada novo, você pega lá e... Só que tem um detalhe, o que é criado é novo, né? Então, não criativo é um termo também equivocado, né, sobre esse ponto de vista, porque você acaba criando algo novo, né, é uma criação. Só que você não utiliza, talvez, os métodos do século XX, né, você pega o que está aí à mancheia, utilizando já também ideias vindas da arte conceitual, obviamente, né, vindas do dadaísmo e da arte conceitual, para poder reutilizar e criar obras novas. Sobre o Sessão, o Sessão é um super livro, gente. É um super livro. É um livraço. Vale a pena todo mundo ler, diferentemente do que o Goldsmith prega lá, que o que vale é o gesto, evitem ler, não. Sessão é um livro extremamente legível. O livro da Gandolfi e da Marília Garcia também, o da rádio lá, né? Que eu esqueci o nome. Que ela faz que ela pega as ideias ela pega a locução de rádio do trânsito de São Paulo e utiliza um livro extremo. Pô, me fugiu aqui completamente. Trânsito, que ela copia o procedimento do Goldsmith em Traffic. E aí ela faz um livro, é um livrinho que é um livraço, você se diverte pra caramba. E o Sessão dá para ler na chave da galhofa também, né? Porque são ridículas as falas, são ridículas, são extremamente ridículas. Você acaba dando risada daquele caos todo. Só para arrematar, que eu estou falando demais, perdão. Sobre a questão das imagens, né? As imagens do passado, a imagem anacrônica. A gente tem uma questão derivativa, né? Por mais que você traga, que você faça a recontextualização e traga a obra para um produto novo, é impossível essa obra não carregar coisas anacrônicas, né, coisas do passado. Então, ela sempre vai derivar do passado também. Então, ela vai ter essa opacidade, essa transparência sempre nela, sempre nela. Faz parte do não criativo isso. Perdão pela extensão. 1000 perdões.
Bom, eu acho que em razão do horário a gente pode se encaminhar, infelizmente, para o encerramento dessa sessão. Eu vi que o Paulo quer fazer um convite antes, então eu cedo a palavra ao Paulo para que faça a sua fala, e depois nós, Carol, Paulo e eu, falaremos as nossas observações finais para encerrar a sessão de hoje. Não, um convite, vou usar segundos só, né? Nós estamos com uma chamada aberta da revista Texto Poético, da Ampol, está organizando eu e a Patrícia Dino, lá da Universidade de Califórnia, ela é poeta portuguesa, e inclusive vai estar no Brasil agora em agosto e setembro, na UF, em São Paulo, e nós estamos com a chamada para o dossiê Poesia Escrita Não Criativa, que tem tudo a ver com o que foi falado aqui hoje, até o dia 30 de setembro. Então, vocês se sintam super à vontade para mandar, né, o trabalho de vocês para esse dossiê, né, até porque não tem tantas pessoas estudando isso, né, é um assunto muito recente, né, uma coisa mais específica. Então, estão super convidados. Tá? O prazo final é 30 de setembro. Vai ser publicado, oh meu Deus, acho que fevereiro do ano que vem, tá? Se tudo der certo. Paulo, você poderia passar seu e-mail, por gentileza? Paulo Alberto? Eu mando aqui no chat. Mande, por gentileza. Obrigado. Bom, então, seguindo os encaminhamentos, né, para o encerramento, eu queria agradecer muito, bom, primeiramente, ao Paulo Benites, ao Wellington Furtado Ramos, ao professor Paulo Alberto, ao Sérgio Santos, ao Eric Vinícius, enfim, a todos que apresentaram. Foi uma honra ouvir vocês e participar desse debate. Foi muito frutífero e, enfim, né, não fosse tempo curto, eu gostaria de fazer mais algumas questões, aprender um pouco mais, mas, infelizmente, temos o tempo limitado e, por isso, eu já vou encaminhando minha palavra ao Paulo Benites. Tá bom, Carol, obrigado. Eu também gostei demais do debate. Eu acho que os trabalhos cumpriu, acho que essa primeira sessão cumpriu exatamente o que a gente esperava, né, que é suscitar o debate, fomentar mesmo a discussão e colocar as ideias em circulação. Então, agradeço a todos pela apresentação, quem esteve aqui também assistindo, ouvindo, mesmo que tenham ficado aí quietinhos, né, mas obrigado pela presença, por estar prestigiando o nosso encontro. E já deixo o convite, né? Amanhã nós temos 2 sessões do simpósio, uma sessão pela manhã e uma sessão à tarde. Então, sintam-se todos convidados para a gente estender, né, o que não deu para conversar hoje, a gente conversa um pouco amanhã também. Mas é isso, gente. Obrigado pela tarde de hoje. Vou passar para o Wellington aqui. Eu também só tenho a agradecer. A Carol já nominou os colegas, eu aproveito para agradecer a Ellen, nossa monitora, agradeço mais uma vez em nome do nosso simpósio, em nome da professora Raquel Esteves, o acolhimento da nossa proposta. Eu quero convidá-los de modo bastante intenso a se fazerem presentes amanhã nas 2 sessões do simpósio, para que o simpósio seja aquilo que o simpósio prevê, né? Um espaço de escuta ativa e de diálogo para que nós possamos ouvir os colegas. E também porque, como vocês viram na organização, meu trabalho vai ser o último que será apresentado e ele será conduzido ao modo de uma montagem, apropriação fragmentária, aforística das falas de vocês. Então, seria bastante relevante que vocês estivessem lá presentes para verem o que eu vou fazer, ou pretendo, ao menos, esboçar amanhã, quando eu for falar, tá? Então fica aí o suspense para chamá-los à conversa e ao diálogo amanhã ao longo do dia, mas também para dialogar conosco. Agradeço a Carol e ao Paulo a parceria e a presença de todos vocês e aqueles que assistirem à nossa comunicação depois via YouTube. Agradeço também a atenção, bem como aos nossos ouvintes que estão aqui, tá bem? Eu agradeço a presença de todos e tenham todos uma ótima tarde. Se possível, nos vemos na nossa próxima sessão.